Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Edição especial Eleições 2022. Quarta-feira, 5 de outubro de 2022, dia da promulgação da Constituição de 1988. Olá, eu sou Nara Lívia. Olá, eu sou Zé Henrique. Olá, eu sou Rod Gomes. Olá, eu sou Bia Carmo e este é mais um Bom Dia Bicha. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu na Agência Brasil. Câmara dos Deputados terá 4 parlamentares indígenas. Publicado em 3 de outubro de 2022 por Mariana Tocarnia. 4 mulheres indígenas foram eleitas para a Câmara dos Deputados nestas eleições de 2022. Sônia Guajajara, eleita pelo PSOL de São Paulo, Célia Chacriaba, eleita pelo PSOL de Minas Gerais, Silvia Wayamp, eleita pelo PL de Amapá, e Juliana Cardoso, eleita pelo PT de São Paulo. Elas assumem o cargo de deputadas federais em 1º de fevereiro de 2023, no dia de início da nova legislatura do Congresso Nacional. O mandato é de 4 anos. Sônia Guajajara recebeu 156.966 votos por São Paulo. Ela é do povo Guajajara, que habita a terra indígena Araribóia, no estado do Maranhão, Brasil. Graduada em Letras e Enfermagem, fez pós-graduação em Educação Especial. Tem histórico de luta pelos direitos dos povos originários e pelo meio ambiente. Em 2022, foi escolhida pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Também por São Paulo, foi eleita Juliana Cardoso, com 125.517 votos. Ela exerceu 2 mandatos como vereadora em São Paulo, atuando com movimentos sociais e populares da cidade. Já Célia Chacriaba recebeu 101.154 votos em Minas Gerais. É mestra em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e doutoranda em Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É uma das fundadoras da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Na Secretaria de Educação de Minas Gerais, colaborou com a abertura de escolas indígenas e quilombolas e a reabertura de escolas no campo em todo o estado. Silvia Wayamp recebeu 5.435 votos no Amapá. Ela é atriz, militar, fisioterapeuta e política brasileira. Parabéns a todas as mulheres indígenas eleitas e parabéns principalmente a nós, eleitores brasileiros, por fazer que essas mulheres cheguem a esses postos. Eu quero aplausos! A matéria, que está linkada na descrição deste episódio, ainda afirma que o levantamento foi feito com base nas declarações das candidaturas disponíveis pelo TSE, onde, ao todo, foram 171 candidaturas indígenas. O babado é certo! A matéria também relembra que a primeira mulher indígena eleita para a Câmara Federal foi a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, que assumiu o cargo em 2019, mas não foi reeleita. Antes dela, o primeiro deputado indígena foi Mário Juruna, do PDT do Rio de Janeiro, que tomou posse em 1983. Deu no Poder 360. Número de deputados negros cresce 10% em 2022. Publicado em 3 de outubro de 2022 por Carolina Nogueira e Tiago Mali. O número de deputados negros eleitos em 2022 subiu para 135. É uma alta de 26% em relação aos 123 eleitos em 2018. Apesar do aumento, congressistas brancos ainda dominam a Câmara. Foram eleitos 369. No país em que 56% da população se autodeclara preta ou parda, somente 1.363 pessoas pretas e 3.302 pardas disputaram uma vaga na Câmara em 2022.
Em contrapartida, os brancos totalizaram 4.919. Há registros, na época da eleição de 2018, de que 125 deputados negros foram eleitos. No entanto, os dados atualizados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, indicam que os eleitos se autodeclaram preto e pardos são 123. A autodeclaração de cor dos candidatos só passou a ser registrada nas eleições de 2014 a partir de uma resolução publicada pelo TSE. Antes, a Justiça Eleitoral não tinha mecanismos para identificar candidatos negros. Vamos fazer as continhas, né? 369 cadeiras estão ocupadas por pessoas brancas, e aquelas que a gente vive aqui pontuando. Uma galera mais velha, obrigatoriamente homem cis heterossexual, que transformou o cargo em emprego e só tá esperando para ficar caquético para passar a bola para um filho ou neto. Ou oligarquia, no caso. Ah, vai tomar no cu vocês, hein? É de se comemorar o aumento de 123 para 135 cadeiras ocupadas por pessoas negras, mas isso vem ao custo de políticas públicas que vieram para melhorar o quesito de paridade étnica, racial e de gênero dentro dos partidos. E também por conta da distribuição do fundo eleitoral, né? Gata. Mas são mais 12 pessoas, o que é extremamente irrisório e também é chocante, porque a gente passa a perceber que a população continua sem entender a função do poder legislativo e segue votando em candidatos que nem sequer têm um plano de ação para os 4 anos na Câmara, além, é claro, de ganhar rios de dinheiro, junto com a possibilidade de emergir em escândalos de corrupção. Acorda, querida. Enfim, de toda forma, temos uma bancada negra crescendo, e agora com a presença de uma travesti finíssima e muito importante para as lutas das nossas comunidades. Daqui vamos torcer para que tudo dê muito certo para ti, Erika Hilton. Poderosíssima como a espada de um samurai. A matéria também aponta casos controversos de autodeclaração, como o que aconteceu com o ACM Neto do União Brasil, que disputou o governo da Bahia e em agosto se declarou branco, mas depois mudou para pardo. Que porra é essa? Ainda teve a questão de que ele apareceu em algumas entrevistas logo depois disso e foi acusado de ter feito bronzeamento artificial, mas ele negou o procedimento. Se dane, cansei. Lembrando que, como sempre, o link para essa matéria está aí na descrição. Deu no O Globo. Bancada LGBTQIA+, dobra no Congresso e chega a 18 cadeiras. Mostra levantamento. Publicado em 3 de outubro de 2022 por Bianca Gomes. O país elegeu nesse domingo um número recorde de candidaturas declaradamente LGBTQIA+, para o Legislativo brasileiro. Ao todo, são 18 parlamentares, o dobro das eleições de 2018, quando 9 candidaturas LGBTQIA+, saíram vitoriosas, mostra o levantamento da ONG Vote LGBT. Foram 4 candidaturas à Câmara dos Deputados. Entre elas, as primeiras deputadas federais trans da história, Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, e Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais. Mais 14 postulantes vão ocupar as assembleias legislativas dos estados. De acordo com a Vote LGBT, houve ainda um recorde de gênero e raça. Entre todas as candidaturas, 16 são mulheres e 14 negras. No Senado, no entanto, nenhuma pessoa LGBTQIA+ foi eleita neste domingo. A ONG Vote LGBT, que atua desde 2014 para aumentar a representatividade de pessoas LGBTQIA+, em todos os espaços, principalmente na política, mostra que o número de candidaturas também bateu recorde nas eleições desse ano. Ao todo, foram 317 pessoas LGBTQIA+, disputando o pleito de 2022, mais que o dobro de 2018, quando a ONG mapeou 157 nomes. É uma grande vitória para a democracia brasileira. Não há democracia sem diversidade. Mostramos que existimos na população, a cada parada do orgulho. E agora, em números recordes também nas urnas e como eleitas. Afirma Évora Cardoso, pesquisadora do Vote LGBT.
E é isso. A gente pode ter ficado com um sentimento ruim, sim, uma tristeza. Afinal, a gente tá absolutamente saturada de viver num governo que quer ver a gente morto. É sobre isso, cara. Mas enquanto ainda houver esperança, ainda existe luta. Uma retroalimenta a outra, e o exemplo dessas pessoas candidatas e eleitas maravilhosas é um exemplo de esperança. É um fogo que precisa arder dentro da gente, pra gente saber que tem alguém lá falando por nós, pra nós e a partir de nós. Consegue distinguir? Durante todo o período pré-eleitoral, a gente falou inúmeras vezes aqui da importância de votar no Legislativo. Eu sei que no Senado a gente não conseguiu fazer grandes coisas e também sei que os nossos movimentos não refletem a maioria das pessoas do Brasil. Mas é importante que a gente tenha eles. Exatamente. Lá na matéria que você pode conferir no link que tá aqui na descrição do episódio, a Évora ainda fala um pouco mais sobre a proporção de pessoas LGBTQIAPN+, na política, em comparação com os últimos dados levantados sobre as pessoas LGBTQIAPN+, no Brasil. Sim, eu sei que esses dados não são super robustos, mas é o que a gente tem hoje e o que a gente tem que fazer para conseguir um dado mais robusto é o quê? Eleger gente que consiga o quê? Pleitear as coisas lá pra gente, os dados robustos, o IBGEzinho, entendeu? Os bagulho assim. Tudo bom? Mas basicamente, Évora levanta que 0,16% de pessoas que ocupam a política são pessoas LGBTQIAPN+. E os últimos dados seriam mais ou menos em volta de 10% da população. Ou seja, a gente não tem nem um décimo da representatividade que a gente deveria ter na política. Que merda, hein, gente? Mas, por outro lado, o recado que Évora deixa na notícia também é bom, porque, segundo o levantamento do Vote LGBT, as candidaturas das comunidades vitoriosas são apenas candidaturas de esquerda. Ah, querida! Provando que é a esquerda que tem compromisso com as pautas das comunidades LGBTQIAPN+, identidade de gênero, sexualidade, os direitos das nossas comunidades. E eu duvido muito que você seja uma pessoa muito de direita e esteja ouvindo o Bom Dia Bicha. Mas se você estiver, para pensar um pouco, pensa sobre as consequências da política na sua vida. Muitas vezes a gente pode achar que o que acontece lá está muito distante da nossa realidade. Mas a verdade é que não. Tudo que acontece no legislativo, no executivo e no judiciário vai impactar diretamente sobre as nossas vidas. Desde a parte econômica até a liberdade plena de você ser quem você realmente é. Porra! O que fica de recado, mais uma vez, é a esperança, é a chama da luta que não pode se apagar. E para que essas pessoas eleitas consigam permanecer em seus cargos, fazendo seu trabalho com eficiência, elas vão precisar da gente aqui, da nossa voz, do povo e sempre à disposição de estar na rua quando preciso. Deu na Folha de São Paulo. Mais mulheres são eleitas para o Congresso, mas bancada feminina cresce menos que em 2018. Publicado em 3 de outubro de 2022 por Ângela Boldrini. Apesar dos novos incentivos a candidaturas femininas nas eleições de 2022, a bancada feminina no Congresso cresceu menos do que em 2018. Em 2023, o número de mulheres na Câmara passara de 77 para pelo menos 91. Até o momento, o estado do Amazonas é o único que ainda não terminou a apuração dos votos. No Senado, 4 mulheres foram eleitas. As ex-ministras do presidente Jair Bolsonaro, do PL, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, a deputada estadual Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, e a ex-deputada federal professora Dorinha, do União de Tocantins. Nesta eleição estavam em disputa 27 vagas para o Senado, o equivalente a 1/3 da casa. Cada estado elegeu um representante. Em 2018, foram 2 vagas em disputa. A bancada final da casa, em 2023, contará com 11 senadoras, ou 13,5% do total. O número pode ser ainda menor, já que há hoje mulheres que ocupam o cargo como suplentes, caso de Eliane Nogueira, do PP do Piauí, mãe do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP também do Piauí.
Se na eleição passada o salto foi de 26%, indo de 51 para 77 parlamentares, neste ano houve um incremento de 18%, considerado frustrante por especialistas. Assim, a bancada feminina chega próximo a 18%, número distante da paridade de gênero, considerando que as brasileiras são 52% da população do país. Nas duas casas, chama a atenção o aumento de mulheres conservadoras e a derrota de parlamentares consideradas boas articuladoras políticas do Centrão. Damares, um dos principais nomes da chamada ala ideológica do bolsonarismo, derrotou na disputa pelo Senado a também ex-ministra de Bolsonaro, Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal. Nós queremos mais mulheres parlamentares, mas a que custo, né? Gato. Entre os duros resultados, difíceis de engolir dessas eleições, particularmente, um deles é que Damares, a ex-ministra e inimiga dos direitos humanos, popularmente conhecida por ter guiado um coro que dizia meninos vestem azul e meninas vestem rosa, está entre as senadoras eleitas, hein, pessoal? Pelo amor de Deus! Publicamente declarada, né, por seus discursos e atos transfóbica e lesbofóbica, Damares compõe esse clã de mulheres conservadoras que entrarão no Congresso Nacional em 2023. Com toda certeza, ela atuará para votar contra projetos em prol das mulheres e não me surpreenderei também se seu nome aparecer em investigações que virão sim à tona com a queda do governo Bolsonaro. E é pela nossa sede de representantes que acabamos votando em quem não está realmente por todas nós. Um outro exemplo, concorrendo à presidência, não mais, né, já que passou o primeiro turno, Simone Tebet se disse feminista e soltou a preciosa frase: precisamos de uma mulher para arrumar a casa. Para com isso, gay branquela! E também disse defender a mulher porque a mulher negra é a mais pobre do Brasil. E que a pauta do feminismo deveria ser a pauta cristã, porque é uma forma de combater as injustiças. Eu tô passada. É inegável que Tebet tem uma ótima oratória, que ela convence facilmente quem não se atenta aos detalhes de sua trajetória política ruralista, que votou a favor do golpe, e também, né, vamos parar pra pensar sobre o aborto. E aí, gatinha? Porém, vamos falar de coisas boas, né? Mesmo com essa queda no número de mulheres parlamentares eleitas, temos nomes como Erika Hilton, Obeilce Lima, Sônia Guajajara, Benedita da Silva, Talíria Petroni e Carol D'Artorar. Carol, que é a primeira deputada federal negra da história do Paraná em 2022. Exatamente. Nomes que realmente estão pelo direito das mulheres e de muitas outras frentes sociais. Eu sei que eu sempre falo de Marielle Franco, mas não tem como. Eu vejo nessas parlamentares as raízes das sementes que Marielle deixou. Involuntariamente, mas deixou. Tentaram nos intimidar, mas os efeitos foram contrários. Multiplicamos e assim continuaremos. Sim, cada vez mais eleitas. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Esse episódio especial com as nossas vozes foi necessário diante do sentimento de tristeza que imperou após os resultados das urnas de muitos estados, do Distrito Federal. Mas eu quero dizer uma coisa importante para você, ouvinte do Bom Dia Bicha. Nada está ganho. Mesmo que tudo fosse decidido no primeiro turno e muitos desses boçais de extrema-direita não fossem eleitos, para nós, nada está ganho porque ainda não somos pautas prioritárias. O projeto sempre foi nos aniquilar, ainda mais você, ouvinte que é indígena, negra, trans, travesti. E falando em projeto, não tenham raiva do povo, de todo mundo que votou nesses boçais, não. Porque esse povo é só mais uma vítima do maquinário que funciona perfeitamente bem para que a população continue pobre, continue sem educação de qualidade, continue acreditando em meritocracia, que emergentes tenham horror ao passado e que sempre os mesmos fiquem em posição de poder. É revoltante? Claro que é. Mas falando do lado negativo, não é nada diferente do que nós estamos vivendo hoje, né? Portanto, eu peço a vocês, me desculpem por esse atrevimento, mas eu peço que não desanimem, que não abaixem a cabeça. Nós ainda temos um segundo turno no fim do mês e nós precisamos estar fortalecidos e ecoando o mesmo grito pelas ruas. E meu presidente é Lula. Não somente no fim do mês, mas todos os dias que a nossa luta for necessária. Estamos mudando os rumos da história
E está somente em nossas ações, de ninguém mais, garantir que o futuro seja o mais possível e sublime. As maiores revoluções começaram porque, de repente, um grupo de pessoas se indignou e não aceitou o destino que lhes foi proposto, que lhes foi imposto. Sejamos então essa mudança. Eu sou a prova viva de que valeu toda a luta e bravura de meus ancestrais. Eu, mulher negra, estou aqui, continuo aqui, finco minhas raízes aqui. Coragem nesses corações. As nossas armas são as mais eficientes, porque elas não são letais como balas e lanças que covardes usam, não. As nossas armas são o conhecimento e a afetividade. Então vamos, seus filhos da pátria amada Brasil! O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. E amanhã voltamos à programação de sempre do Bom Dia Bicha com a voz do magnífico Zé Henrique a partir das 6 horas da manhã na plataforma de podcast de sua preferência. Um grande beijo, se cuidem e é 13, hein? Votem 13!